Olá pessoal, eu sou a Rafa do Mania de Artesã. Hoje estou aqui em primeiríssima mão com vocês para apresentar a bonequinha amigurumi da Mirabel Madrigal do novo filme da Disney, o filme Encanto. O filme lançou ontem e eu acabei ficando encantada pela personagem antes mesmo de assistir o filme e trouxe aqui para vocês. A personagem já é um sucesso fora do país, onde já foi lançado, e com certeza vai ser aqui também no nosso país. Então, vem comigo fazer. Eu tô usando aqui a linha castanha da Anne, eu tô usando ela em fio duplo, tá? Porque eu não gosto de usar a Anne em fio comum, pra amigurumi. Então, vamos lá. Como que eu vou começar aqui pelos bracinhos? Eu vou começar aqui fazendo 3 correntinhas. E aí, eu vou vir aqui, ó, na minha segunda correntinha. E vou fazer 2 pontos altos, 2 pontos baixos juntos. E aí, eu vou vir aqui na outra e vou fazer 4 pontos baixos juntos. E aí, vou fazer 2 pontos baixos juntos novamente nesse outro lado aqui da correntinha. Vou ter 8 pontos ao final dessa sequência. E aí, eu vou fazer 3 pontos baixos. Vou fazer 2 aumentos seguidos. Um aumento e outro aumento. Aí vou trabalhar em ponto sobre ponto até o final, que vai dar 3 pontos até o final desta sequência aqui. Comecei aqui a carreira de número 3 e fiz 4 pontos baixos, tá? Marquei aqui. E aí eu vou fazer novamente 2 aumentos seguidos. Um aumento, 2 aumentos. Feitos os 2 aumentos, eu vou fazer ponto sobre ponto até o final da carreira, que vai dar 4 pontos baixos. Na carreira de número 4, eu vou fazer 5 pontos baixos, vou fazer 2 aumentos seguidos. E vou caminhar em ponto sobre ponto até o final dessa carreira. Vou começar a carreira de número 5. A carreira de número 5 e número 6, elas são diferentes, são as únicas duas diferentes para a mãozinha esquerda e a mãozinha direita. Vou trabalhar com vocês neste momento a mãozinha direita e já explico as duas carreirinhas da mão esquerda. Mãozinha direita, trabalhei aqui por 12 pontos na carreira de número 5. E aí, eu vou vir aqui no próximo ponto, vou pegar, vou dar uma laçada e vou deixar esses dois aqui. Eu vou vir subir fazendo 6 correntes, porém, somente neste da frente aqui, ó. O de trás ele vai continuar lá. 2, 3, 4, 5 e 6. Olha lá como que fica. Vou colocar os dois aqui, ó, pra trás. Vou vir no mesmo ponto em que eu fiz as correntinhas, no mesmo ponto lá na base. Vou dar uma laçada, vão ficar 3 aqui. Vou dar outra laçada e vou puxar todos. E aí, a gente vai terminar com uma diminuição. Ah, mas só tem um ponto. Realmente, a gente vai usar o ponto da próxima carreira e vai mudar a direção do nosso marcador. Carreira de número 6, então, que é a outra que é diferente. Vou fazer 5 pontos baixos. Vou fazer uma diminuição. E
E vou fazer novamente 5 pontos baixos. E vou fazer uma diminuição. Vou pegar novamente o meu ponto lá da mãozinha da próxima carreira e vou mudar novamente a direção do meu marcador. E vou fazer aqui uma diminuição. Então, a mãozinha esquerda vai ser da seguinte maneira. Na carreira de número 5, ao invés de trabalhar 12 pontos, eu vou trabalhar 13 pontos. E aí, eu vou fazer uma diminuição, pegando o pontinho lá da próxima carreira. E aí, quando começar a carreira número 6, ao invés de começar fazendo ponto, vocês vão iniciar a carreira de número 6 fazendo o dedinho, que é assim, as 6 correntinhas, daquele jeito que eu expliquei. E aí vocês vão fazer 4 pontos baixos, vão fazer uma diminuição, vão fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, pegando a carreirinha, a próxima carreira também, e mudar a direção do marcador. E aí, agora, na carreira de número 7, ela é igual para as duas mãozinhas. Eu vou trabalhar com 4 pontos baixos. Vou trabalhar uma diminuição. E vou trabalhar com 5 pontos baixos. Carreira de número 8, trabalhei aqui 4 pontos baixos. Vou trabalhar uma diminuição. Após trabalhar a diminuição, vou trabalhar com 4 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto até o final da carreira. Eu vou ter ao final dessa carreira 9 pontos baixos. E aí a gente vai subir fazendo 2 carreiras de ponto sobre ponto com 9 pontos baixos. Agora, a carreira de número 11, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, que a gente vai trabalhar nessa sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta. Ao final dessa carreira, a gente vai ter 12 pontos baixos e a gente vai trabalhar com ponto sobre ponto por 5 carreiras, terminando com 12 pontos baixos. Carreira de número 17, nós vamos fazer aqui 5 pontos baixos e aí vamos fazer uma diminuição e vamos fazer 5 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto até o final da carreira. E aí eu comecei aqui a carreira de número 18, 5 pontos baixos, vamos fazer um aumento, porém com 3 pontos juntos. Vamos fazer um aumento com 3 pontos juntos, 4 pontos baixos. E vamos fazer uma diminuição, pegando o ponto da próxima carreira e alterando novamente aqui o nosso marcadorzinho, tá? A parte do nosso marcador. Agora, nós iremos começar a carreira de número 19. 5 pontos baixos, um aumento e ponto sobre ponto até o final da carreira. Carreira de número 20, eu fiz 12 pontos baixos e agora eu vou fazer um aumento aqui no último ponto. E aí eu vou trabalhar com 5 pontos baixos. Vou trabalhar com 2 diminuições seguidas. E aí, finalizadas as 2 diminuições seguidas, eu vou fazer ponto sobre ponto até o final da carreira. A gente vai fazer aqui 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vamos encerrar essa carreira com 14 pontos baixos. E aí, a gente vai trabalhar
3 carreiras de ponto sobre ponto. A diferença, na mãozinha direita, a gente vai trabalhar essas 3 carreiras e mais uma carreira nós iremos fazer apenas 13 pontos. Vamos parar um ponto antes de terminar. E na mãozinha esquerda, nós iremos fazer 4 carreiras completas, tá bom? E aí a gente pode arrematar e cortar o fiozinho, sendo a perna. Vou começar pela perna direita. Vou fazer aqui 4 correntinhas. Vou trabalhar do mesmo jeito. Aqui na segunda correntinha faço 2 pontos. E aí aqui eu faço um ponto nesta do meio. Vou trabalhar 4 pontos baixos juntos na última carreira, na última corrente. Aí do outro lado vou fazer um ponto lá na correntinha do meio. E depois vou fazer 2 pontos baixos juntos. Então, é a mesma coisa do bracinho, com a diferença de que é um ponto a mais. Uma perninha também no início, que é bem parecido com o bracinho, então eu fiz para economizar o tempo do vídeo. A segunda carreira é 4 pontos baixos, 2 aumentos seguidos e mais 4 pontos baixos. A terceira corrente, 5 pontos baixos, 2 aumentos seguidos e 5 pontos baixos. E aí a gente vai fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. E agora na carreira de número 7, nós iremos fazer uma diminuição e 5 pontos baixos. E a gente vai trabalhar assim até o final da nossa carreira. A gente vai ter 12 pontos baixos ao terminar esta carreira. Carreira de número 8, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar o calcanhar. Eu subo aqui 6 correntes. E aí eu vou pular 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui e faço um ponto baixo. E aí eu vou caminhar com ponto baixo até o final aqui, serão 6 pontos baixos. E agora eu vou trabalhar com 6 pontos baixos pela volta da correntinha aqui. Então, eu vou trabalhando aqui por toda a volta da correntinha. Terminei aqui, ó, de fazer. Vai ficar como se fosse uma bolsinha, né? Aí a gente vai fazer aqui 6 pontos baixos, trabalhar esses 6 pontos baixos aqui normalmente. E ao chegar aqui, a gente vai dar início a 6 diminuições. Então, a gente vai trabalhar com diminuições aqui por toda essa volta. Arrematei aqui, eu vou fechar, né, o anel mágico aqui. Fechar com o falso anel mágico. Vou vir aqui, vou passar pela outra correntinha, então eu pego na alcinha da frente, puxo, venho por essa, eu vou caseando, né? E aí eu puxo, e agora a gente vai voltar trabalhando nessa parte aqui da perninha. Eu vou chamar ela novamente de primeira carreira, tá bom? Que é a primeira carreira da perninha. Como que eu vou fazer? Vou pegar e vou trabalhar apenas nas alças da frente. Então, vou fazer aqui ponto sobre ponto, porém apenas nas alças da frente. E ao terminar esses 6 pontos, a gente vai vir aqui, ó, 6, e a gente vai trabalhar ao longo desses 6 pontos aqui, do outro lado da correntinha, ó. Vou trabalhar normal, né? Porque aqui é o outro lado da correntinha. E aí, vamos ficar com 12 pontos baixos ao final. Vindo aqui, olha, eu vou colocar aqui já no meu primeiro ponto, normalmente, ó.
E aí ele vai começar a ser uma carreira comum aqui, né? Daqui para frente a gente vai conseguir trabalhar com ele normalmente, a gente vai subindo. Então nós vamos fazer aqui nessa segunda carreira. Iremos fazer 6 pontos baixos, uma diminuição, e aí nós iremos trabalhar, após essa diminuição, 2 pontos baixos e novamente uma diminuição. Vamos ter ao final dessa carreira 10 pontos baixos e iremos fazer ponto sobre ponto por 2 carreiras seguidas. Olha lá como que fica aqui. A hora que encher vai ficar bem bonitinho, bem retinho. E aí a gente vai trabalhar nessa carreira de número 5, um aumento e 4 pontos baixos. A gente vai trabalhar com um aumento e 4 pontos baixos por toda essa volta. E ao final a gente vai ter 12 pontos baixos novamente. Carreira de número 6 da perninha, eu trabalhei aqui com 8 pontos baixos e agora eu vou começar uma sequência de um aumento e um ponto baixo. Vou fazer essa sequência de um aumento e um ponto baixo por 2 vezes. Vou ter ao final desta carreira 14 pontos baixos e vou trabalhar um ponto sobre ponto por 5 carreiras. Eu caminhei por 4 pontos baixos para acertar o meu marcador aqui. Tá? A gente vai dar um novo início ao marcador. Aí eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou fazer essa sequência por 2 vezes. E aí eu vou fazer ponto sobre ponto até o final da carreira, que vai dar, na verdade, aí 8 pontos baixos. Então, sequência de um ponto baixo, uma diminuição e ponto sobre ponto até o final da carreira. Carreira de número 13, eu fiz 2 pontos baixos e agora eu vou fazer um aumento, porém eu vou colocar 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. E aí vou fazer ponto sobre ponto até o final dessa carreira. Carreira de número 14, fiz aqui 3 pontos baixos. Vou fazer novamente um aumento com 3 pontos baixos juntos e vou caminhar em ponto sobre ponto até o final dessa carreira. Fiz aqui na carreira de número 15 10 pontos baixos e agora eu vou fazer uma sequência de uma diminuição e um ponto baixo por 2 vezes até o final dessa carreira e depois vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. 17, eu iniciei aqui com 2 pontos baixos e aí eu vou fazer uma diminuição, vou fazer um ponto baixo, uma diminuição, 3 pontos baixos seguidos, e aí eu vou fazer uma sequência de um aumento e um ponto baixo por 2 vezes. Carreira de número 18, vou fazer aqui 2 pontos baixos, vou fazer um aumento, vou fazer um ponto baixo, um aumento e vou fazer 9 pontos baixos, ou seja, caminhar em ponto sobre ponto até o final da minha carreira. Carreira de número 19, eu vou fazer 7 pontos baixos e um aumento. Eu vou seguir assim essa sequência a carreira toda, tá? E aí, eu vou trabalhar um ponto sobre ponto pelas próximas 6 carreiras. Lembrando que ao final desta carreira eu terei 18 pontos baixos. Olha lá na perna direita, tá? Nossa perna esquerda, até aqui a parte do pezinho ela é completamente igual, tá? Fiz aqui a volta, eu vou começar a fazer a partir da segunda volta da perninha com vocês, porque tem pouca diferença, mas tem um pouquinho. E aí a gente vai fazer o quê? Aqui na segunda volta, a gente vai começar aqui com 2 diminuições.
marcador aqui. Vou fazer 2 pontos baixos. Vou fazer uma diminuição e 6 pontos baixos. E vou fazer, aí vai ter 10 pontos ao final dessa carreira. Vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Carreira de número 5, eu vou trabalhar com um aumento e 4 pontos baixos por toda a volta. Vou ter ao final dessa carreira 12 pontos baixos. Vou fazer aqui por 2 vezes uma sequência de um aumento e um ponto baixo. Vou fazer esta sequência por 2 vezes e aí eu vou fazer 8 pontos baixos para encerrar a carreira. E aí eu vou trabalhar por 5 carreiras de ponto sobre ponto, sendo que ao final dessa carreira eu terei 14 pontos baixos. Na última carreira aqui eu vou trabalhar 2 pontos a menos e aí eu vou começar a próxima carreira. Eu vou fazer 8 pontos baixos. E aí, aqui nos últimos pontos, eu vou fazer uma sequência de uma diminuição e um ponto baixo. E vou fazer essa sequência de uma diminuição e um ponto baixo por 2 vezes. Na carreira de número 13, eu vou fazer 9 pontos baixos e aí eu vou fazer 3 aumentos juntos, né? 3 pontos no mesmo ponto de base e vou encerrar aqui com os meus 2 pontos baixos. Na próxima carreira, eu irei fazer 10 pontos baixos. Vamos iniciar aqui com 10 pontos baixos. E aí, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos, no mesmo ponto de base novamente. E vou fazer ponto sobre ponto até o final, que vai dar 3 pontos baixos. E aí, eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição por 2 vezes na carreira de número 15. Feita a sequência de um ponto baixo e uma diminuição por 2 vezes, eu vou caminhar com ponto sobre ponto até o final dessa carreira, que vai dar 14 pontos baixos. E aí, a próxima carreira, eu irei fazer de ponto sobre ponto. Carreira de número 17, eu vou fazer aqui uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 2 vezes. E aí, feita essa sequência por 2 vezes, eu vou trabalhar com 3 pontos baixos. Vou fazer aqui uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição e 2 pontos baixos. Dando início à carreira de número 18, nós iremos fazer 9 pontos baixos. Feitos 9 pontos, vou fazer aqui um aumento. Vou fazer um ponto. Novamente um aumento. E vou encerrar aqui com os 2 pontos baixos da carreira. Nesta próxima carreira, nós iremos fazer 7 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos encerrar essa carreira aqui de número 19 com 18 pontos baixos. E aí, faremos as 6 carreiras de ponto sobre ponto. Gente, aqui eu fiz uma carreirinha a mais. E aí, para alinhar, eu fiz um ponto aqui mais 2 pontinhos para poder alinhar. Aí eu fiz 2 correntinhas, tá? Para a gente poder começar aqui. E aí eu vou
achar o meio aqui também da minha perna direita, né, da minha bonequinha. Vou prender aqui, elas estando alinhadas assim, e vou trabalhar por toda a volta desta perninha direita. Bom, e aí eu cheguei aqui, vou fazer vou trabalhar aqui nessas duas correntes, né? Então, eu vou pegar lá na parte de trás das duas correntes e vou fazer 2 pontos baixos. O início da minha carreira, ele é aqui, ó, que é o meio, nessa primeira correntinha aqui, ó, que é o meio. E conforme for, a gente vai alinhando ela, tá bom? E aí, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos. E aí, eu vou fazer uma sequência de um aumento e 5 pontos baixos. Porém, eu vou fazer essa sequência por 2 vezes. Feita aqui, eu vou fazer um aumento. E aí, vou fazer os 3 pontos aqui, ó. Vou chegar novamente lá nas correntinhas, né, de união entre as perninhas. Então, vou fazer 2 pontos ali. E eu vou começar a trabalhar o inverso. Então, vou fazer aqui 3 pontos baixos. Vou fazer um aumento. E aí, eu vou trabalhar uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. E aí, olha, eu vou trabalhar aqui os 2 pontos baixos restantes. E aí, eu vou fazer um ponto aqui. E vou mudar o início, né, o meio pra cá. E aí, a gente vai fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto, com um total de 46 pontos baixos. Aqui, todas as carreiras, eu vou fazer 3 pontos baixos na minha carreira de número 35. E então, eu vou trabalhar uma diminuição e 5 pontos baixos. Eu vou trabalhar uma diminuição e 5 pontos baixos por 2 vezes. Feita aqui, aí eu vou fazer uma diminuição e vou trabalhar com 8 pontos baixos seguidos. Feitos os 8 pontos baixos, eu vou fazer aqui uma diminuição. E aí, eu vou começar uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer essa sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por mais 2 vezes. Fiz aqui a diminuição, vai sobrar 3 pontos baixos, né, na carreira, eu vou fazê-los. E aí, as próximas 2 carreiras eu vou trabalhar em ponto sobre ponto. Vai ter 40 pontos ao final desta carreira aqui. Eu terminei aqui as 2 carreiras. E agora eu vou primeiro acertar, tá? O nosso novo início. Então, eu vou caminhar aqui por 3 pontos baixos. Tá? Pra centralizar. E aí, a gente começa a partir desse ponto aqui, que é o do meio, tá bom? Então, nós iremos fazer nessa nova carreira aqui, que é a carreira de número 38. Vou fazer 9 pontos baixos. Eu vou fazer uma diminuição. Feita esta uma diminuição, eu vou fazer 18 pontos baixos.
Feito aqui os 18 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição e vou fazer 9 pontos baixos, que é o equivalente a um ponto sobre ponto até o final da carreira. As próximas 9 carreiras eu irei fazer de ponto sobre ponto, sendo que tem 38 pontos ao final desta carreira de número 38. Terminada aqui as 9 carreiras, na carreira de número 48, eu comecei aqui com 9 pontos baixos. E aí eu vou fazer um aumento. Feito esse um aumento, eu vou fazer 18 pontos baixos. Feitos os 18 pontos baixos, vou fazer novamente um aumento. E aí eu vou trabalhar em ponto sobre ponto até o final da carreira, que vai dar 9 pontos baixos. No final dessa carreira, eu terei 40 pontos baixos novamente. E aí eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Olha, eu trabalhei aqui, terminei as 2 carreiras, e aí eu fiz 2 pontos para o lado, tá? Eu fiz uma nova marcação aqui, porque ele tem que estar sempre centralizado na coxinha, não vai dar problema, tá bom? E aí eu vou fazer 8 pontos baixos. Olha lá. E aí eu vou pegar o meu bracinho esquerdo, vou vir aqui, ó, vou centralizar o bracinho. Ajustei aqui o bracinho, tá? O dedinho pra frente. Vou pegar aqui. Venho aqui no bracinho. E venho aqui no corpinho. E faço um ponto. Vou trabalhar assim 4 vezes, olha. Venho no bracinho. Venho no corpinho e faço um ponto. Vou trabalhar assim, no próximo também, bracinho, corpinho, um ponto. Bracinho, corpinho e um ponto. E aí, eu vou trabalhar por 16 pontos aqui ao longo do corpinho da boneca. Eu vou pegar o meu bracinho direito e vou fazer a mesma coisa. Vou posicioná-lo e vou trabalhar com os 4 pontos aqui, emendando o bracinho e o corpinho. E aí vai sobrar 8 pontos, tá? Que daí eu vou trabalhar por 8 pontos ao longo do meu corpinho da boneca. Eu trabalhei aqui na carreira número 52 pelos 8 pontos baixos. E aí, eu vou trabalhar aqui, ó, pela parte em que tá livre. São 10 pontos ao total. Vou trabalhar por todo o bracinho aqui, ó. Terminado aqui, eu vou voltar lá pro corpinho e vou caminhar por 16 pontos. E aí, ao chegar no outro bracinho, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou caminhar pelos 10 pontos baixos livre naquele outro bracinho lá, no bracinho direito da boneca. E aí, vou caminhar os 8 pontos até chegar lá no nosso início. Bom, chegando aqui ao final, vou ter 52 pontos baixos. E aí, a gente vai fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto aqui subindo, tá bom? Agora, a gente vai fazer 2 sequências de 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu já havia feito uma aqui para poder dar sequência com vocês. E aí, feitas as 2 sequências de 3 pontos baixos e uma diminuição, eu vou caminhar com 6 pontos baixos.
Feitos 6 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição, 3 pontos baixos, novamente uma diminuição, e aí eu vou caminhar novamente com 6 pontos baixos. Vou fazer uma diminuição. Vou fazer 3 pontos baixos. Uma diminuição. Novamente 6 pontos baixos. E aí eu vou fazer uma sequência de uma diminuição e 3 pontos baixos por 2 vezes. Fiz na carreira de número 58 ponto sobre ponto, tendo 44 pontos. Fiz aqui, dei início com 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 2 vezes. Aí eu vou fazer 4 pontos baixos. E vou fazer uma diminuição. Vou fazer essa sequência por 2 vezes. Feita aqui as 2 sequências, vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. E aí eu vou fazer 4 pontos baixos. E uma diminuição. Vou fazer ponto baixo e diminuição 2 vezes. Quatro pontos baixos. Diminuição. E 2 pontos baixos. E aí vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto até na próxima volta. Caminhei por um ponto para começar um novo início aqui, demarcadinho no meio, nesse próximo aqui. Agora, então, vou fazer um ponto baixo, colocar aqui no novo início, e vou fazer uma diminuição. E aí, eu vou trabalhar com 2 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. Então, vou fazer essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. Daí, eu fiz aqui um pontinho, uma diminuição e mais um ponto aqui. Aí, eu vou fazer ponto sobre ponto até o final da carreira, tá bom? Olha, é ponto sobre ponto pela próxima carreira. Agora que já estamos quase terminando o corpinho, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. E aí, eu vou trabalhar uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. E aqui vou inverter, eu vou fazer uma diminuição.
e um ponto baixo. E aí nós vamos trabalhar em ponto sobre ponto até o final da carreira. Vamos trabalhar em ponto sobre ponto pelas próximas 3 carreiras. E aí eu posso arrematar o meu trabalho e deixar um fio para costurar. Comecei aqui a cabecinha porque ela segue aquele padrão de espiral do amigurumi. Dentro mágico, aí a gente vai fazer aumento por toda a volta, ponto baixo um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, e assim por diante até chegar em 8 pontos baixos e um aumento. Dá para trabalhar seguido, dá para trabalhar com a divisão de pontos nas carreiras pares, como eu fiz na Amy e no Knuckles, tá? Aí, chegando em 8 pontos baixos e um aumento que dá 60 pontos baixos, a gente vai subir 5 carreiras de ponto sobre ponto. E aí, aqui, a gente vai começar a carreira de número 16. A gente vai começar fazendo 19 pontos baixos. Feitos 19 pontos baixos, eu vou trabalhar com uma diminuição. E aí eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. E novamente um ponto baixo e uma diminuição. Daí vou trabalhar um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, um ponto baixo, aí uma diminuição e um ponto baixo, uma diminuição e um ponto baixo novamente, uma diminuição e 19 pontos baixos, que é ponto sobre ponto até o final da carreira. Carreira de número 17, eu fiz aqui 21 pontos baixos e agora eu vou fazer uma diminuição. E aí eu vou fazer 10 pontos baixos. E aí eu vou fazer novamente uma diminuição. E aí eu vou fazer 21 pontos baixos, que é ponto sobre ponto até o final da carreira. Vou ficar com 54 pontos baixos e aí eu vou subir mais 5 carreiras de ponto sobre ponto. Feito aqui as 5 carreiras de ponto sobre ponto, eu irei iniciar aqui a carreira de número 23 com 12 pontos baixos. E aí eu vou fazer uma sequência de um aumento e um ponto baixo por 5 vezes. Então, um aumento e um ponto baixo por 5 vezes. Feita aqui as 5 vezes a sequência, eu vou fazer um aumento. E aí eu vou caminhar por 8 pontos baixos. Feitos os 8 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. E aí eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Eu vou fazer essa sequência de um ponto baixo e um aumento por 5 vezes. A sequência de um ponto baixo e um aumento por 5 vezes, eu caminho em ponto sobre ponto até o final da carreira, que deu 12 pontos baixos. Iniciei a carreira de número 24 com 17 pontos baixos. E aí eu vou fazer um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, vou caminhar por 18 pontos baixos. Feito
Feito aqui os 18 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Vou fazer 5 pontos baixos. Vou fazer um aumento e vou fazer ponto sobre ponto até o final da carreira, que vai dar 17 pontos até lá o final. E aí, vou ter 70 pontos ao final dessa carreira e irei fazer ponto sobre ponto por mais 5 carreiras. Feita aqui as 5 carreiras, eu vou fazer aqui na minha carreira de número 30, 3 pontos baixos para iniciar. Aí eu vou vir aqui e vou começar uma sequência de uma diminuição e 6 pontos baixos. Eu vou fazer uma diminuição e 6 pontos baixos por 3 vezes. Feita aí a sequência, eu vou fazer aqui uma diminuição. Aí eu vou trabalhar por 12 pontos baixos. Fazer uma diminuição. E aí eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer essa sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Na carreira de número 30, feita a sequência, sobrou aqui esses 3 pontos baixos, que daí eu caminhei ponto sobre ponto. Carreira de número 31, eu fiz aqui 30 pontos baixos. Aqui eu vou fazer 2 aumentos seguidos. Então, um aumento, 2 aumentos. E aí, eu vou caminhar com ponto sobre ponto até o final da carreira, que vai dar 30 pontos baixos. Essa vai ser a nossa última carreira que terá aumento. E aí, a gente encerra ela com 64 pontos baixos. Terminada aqui, a gente vai fazer a carreira de número 32, onde eu vou fazer 2 pontos baixos aqui. Aí eu vou começar uma sequência de uma diminuição e 5 pontos baixos. Eu vou fazer uma diminuição e 5 pontos baixos por 3 vezes. Feita aqui a sequência, eu vou fazer uma diminuição e depois eu vou caminhar com ponto sobre ponto por 14 pontos baixos. Aí eu vou fazer aqui uma diminuição e daí eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Terminei a sequência e completei os 2 pontos baixos da carreira com ponto sobre ponto. Vou iniciar aqui uma sequência de uma diminuição e 3 pontos baixos por 2 vezes. E aí eu vou fazer uma diminuição e vou caminhar por 14 pontos baixos. Feito aqui os 14 pontos baixos, eu vou fazer 2 diminuições seguidas. E aí, feito as 2 diminuições seguidas, eu vou caminhar novamente por 14 pontos baixos. E agora eu vou trabalhar em uma sequência de uma diminuição e 3 pontos baixos por 2 vezes. Aí vai sobrar 2 pontos lá no finalzinho da carreira, onde faremos novamente uma diminuição. E aí eu fiz aqui a cabecinha, porque daquela carreira em diante, a gente vai fazer simplesmente diminuições da forma padrão do amigurumi. Então, 6 pontos baixos e uma diminuição, 5 pontos baixos e uma diminuição, até chegar aqui em 2 pontos baixos e uma diminuição e ficar com os mesmos 18 pontos do corpinho, tá? E aí, para fazer o narizinho, a gente vai fazer 4 correntes, e aí eu vou vir aqui na minha segunda corrente, eu vou fazer um ponto, outro ponto, e aí eu vou fazer 3 pontos baixos juntos. Vou fazer um ponto e vou fazer um aumento.
E aí eu vou fazer ponto sobre ponto por toda essa volta aqui, são 8 pontos baixos. Olha lá o narizinho, como que fica. E aí a gente vai fazer os olhinhos. Como que eu vou fazer os olhinhos? Eu vou pegar a linha preta, eu vou fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. E aí eu vou vir com a linha castanha, vou trocar a linha, vou fazer aumentos e depois na outra carreira eu irei fazer um ponto baixo e um aumento. Pessoal, aqui o áudio teve um pequeno problema nesse momento do vídeo, não sei porquê, mas mesmo a receita estando aí no vídeo para vocês, eu vou falar aqui o passo a passo, tá bom? Para ficar mais fácil. Então vamos lá, vocês podem introduzir a agulha em qualquer lugar para poder fazer a cor branca aí que vai dar o formato do olhinho direito e olhinho esquerdo. Então vocês vão introduzir em qualquer lugar e vão fazer 4 pontos baixíssimos apenas nas alças de trás. Vão fazer 2 correntes e aí vocês vão fazer um ponto baixo no próximo ponto. Vocês vão fazer um meio ponto alto, então, no próximo ponto. No ponto seguinte, um ponto baixo. Depois vocês vão trabalhar por 4 pontos em pontos baixíssimos apenas nas alças de trás novamente. Depois de fazer os 4 pontos baixíssimos na alça de trás, vocês irão fazer 2 pontos baixos. Então, no ponto seguinte, vocês vão fazer juntos um ponto alto e um meio ponto alto. Lembrando que é junto no mesmo ponto. No ponto seguinte, vocês vão fazer um meio ponto alto. Então, novamente, vocês vão trabalhar juntos um meio ponto alto e um ponto alto, lá no mesmo ponto, tá bom? Após terminar esse meio ponto alto e o ponto alto juntos, no ponto seguinte, vocês vão fazer um ponto alto. Então, vocês vão fazer 2 correntes e ponto baixíssimo na alça de trás para concluir o trabalho do olhinho direito. Vocês deixam um pedaço de linha e ao invés de arrematar, vocês vão fazer aí o bordadinho do brilho do olho. Introduz a linha no meio do olhinho e passa lá naquela partezinha da parte preta ali do anel, em cima do anel, por 2 vezes, tá? E aí está pronto. É só deixar o fio na alça de trás para poder costurar o olho na boneca. O olhinho esquerdo, ele é bem parecido. Porém, eu tive que fazer uma modificação aí, porque na prática não deu certo a receitinha que eu tinha pego, tá bom? Então, vocês vão trabalhar com 4 pontos baixíssimos nas alças de trás também. Irão fazer 2 correntes e um ponto alto nesse próximo ponto. Após fazer isso, um ponto alto, vocês vão fazer um ponto alto e um meio ponto alto juntos. E então, vocês vão fazer no ponto seguinte, um meio ponto alto mais um ponto baixo juntos. Então, vão trabalhar por 2 pontos baixos e após os 2 pontos baixos, vocês vão trabalhar com 4 pontos baixíssimos apenas nas alças de trás. E então, irão fazer um ponto alto e novamente no ponto seguinte, vocês irão fazer um meio ponto alto mais um ponto baixo juntos. Aí, para encerrar o trabalho, vocês vão encerrar lá no último ponto com ponto baixíssimo apenas na alcinha de trás. E aí, vai fazer a mesma coisa, vai deixar um pedaço de linha e vai fazer o brilho do olho. Porém, o brilho do olho, vocês vão fazer pro lado esquerdo, tá? Para poder modificar aí o brilho do olho do lado direito e do lado esquerdo. Então, introduz a linha no meio do anel mágico e borda ao contrário. Fazer as demarcações. Seria interessante vocês pegarem e fazerem com os alfinetes, mas eu não encontrei o meu aqui. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou precisar dos olhinhos nessa etapa. Aonde colocar é bem nítido, tá, gente? Porque
os olhinhos aqui. Tá? A marcaçãozinha maior do olhinho pra fora. Eu vou colocar eles com 3 pontos de distância, porque eu fiz com uma linha mais grossinha. Então, a demarcaçãozinha que vai vir na parte do olhinho, para poder definir ali a parte do olho, poder ficar com aquela parte definidinha do nariz também, é aqui em cima, na carreira de número 22. E a da boquinha, na carreira de número 29 e 30. Então, eu vou vir aqui, ó. A gente vai usar o olhinho como base para poder fazer aqui a primeira demarcação da boquinha, ó. Eu vou vir aqui no meio do olho, né? E vou colocar a minha agulha, deixando linha lá para baixo, para poder amarrar depois. Aí, eu vou vir aqui, olha, na carreira de baixo, tá? Pular umas 2 carreiras, mais ou menos. Vou vir aqui, ó, no meio do meu olho. E aí, eu vou fazer o seguinte, nessa parte aqui. Eu vou... Ó, tá vendo que eu tô aqui? Eu vou vir aqui umas 2 casinhas pra frente. E vou passar de novo, tá? Pra ela poder demarcar bem. Ó, e a hora que eu puxo, ó, ela vai fazer bem a demarcaçãozinha do rostinho. Aí, eu vou passar direto pra cá, pro meio do meu outro olhinho. Vou vir aqui, ó, mesma coisa, 2. Tá vendo essa aqui? Vou passar 2 vezes por esse ponto, pra poder demarcar bem. E aí, eu vou contar aqui, ó, de onde tá minha boquinha, eu vou contar 6 pontos, ó, onde eu demarquei aqui. Então, eu demarquei nessa parte, 2, 4, 6. Eu vou fazer com 8. Com 6 não vai ficar ajustada. Então, vou vir aqui na 8ª. E vou vir e vou puxar a minha agulha aqui pra baixo. Aí, como que eu vou fazer? Vou puxar, tá? Ó, tá vendo que ela vai formar bem aqui, ó, a parte do rostinho? Então, é assim, tá bom? E aí, a gente vai costurar o olhinho, narizinho, boquinha. Mas antes disso, ó, a gente vai apertar bem, não pode deixar afrouxar, né? E vai prender aqui. Gente, veja aí o espaço, né, entre um olhinho e outro, pelo que vocês fizeram aí, tá? Porque às vezes dá diferença da linha que vocês usaram, tá bom? Pra fazer, coloquei aqui o narizinho. Pra fazer a sobrancelha, vou entrar aqui em qualquer lugar, né? Deixar a linha lá. Vou vir aqui, ó, bem rente com um olhinho, tá? Na mesma carreira aqui que eu costurei o olhinho, mas eu vou lá no final, vou vir bem rente, olha lá, com o olho. Eu tô usando uma lã, vocês podem usar a linha mesmo. Vou vir aqui, ó, também bem rente com o olho, 1, 2, 3, 4 carreiras acima. E eu vou voltar lá no mesmo lugar com a ponta da agulha, porque a sobrancelha dela é grossa. Então, eu vou repetir esse procedimento por várias vezes, por algumas vezes, quantas forem necessário, tá? Não vou colocar aqui uma quantidade, porque, por exemplo, eu tô usando a lã, ela é mais grossa do que a linha, né? Para o outro olhinho, olha, eu vou fazer a mesma coisa, porém ao contrário, né? Então, ó. E aí, a gente vai tecendo aí conforme vocês forem sentindo a necessidade até ficar parecida com o da bonequinha. A boquinha eu vou usar uma cor mais clarinha, tá? Daí eu mostro, vou colocar os cílios, aquele cílio normal que a gente compra em perfumaria, tá bom? Vou colar aqui e vou passar um blushzinho nela. E aí eu vou mostrar a sainha pra vocês.
Vou começar aqui, ó, vou usar, ela tem um degradê na saia, mas a gente não vai conseguir com as cores de linha. Então, o que que eu fiz? Eu fiz 45 pontos, aliás, 45 correntes, peguei na quarta corrente, fiz ponto sobre ponto em ponto alto, na segunda, e não fechei. Na segunda carreira, eu vim aqui e fiz dois pontos altos e um aumento em ponto alto. E agora sim eu vou fechar, olha lá. Vou vir na primeira e vou fazer um baixíssimo, tá? E aí, nessa outra carreira aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo, um ponto alto. Vou subir aqui a carreira. Eu gosto de fazer duas ao invés de três. E vou fazer um ponto alto e vou fazer um aumento por toda a volta. Aí é que eu adiantei, mas aí eu vou explicar certinho para vocês, que não tem segredo. A gente tinha feito, só recapitulando, a gente tinha feito 45 correntes. Aí nós fizemos, contamos 3 correntinhas e iniciamos os pontos altos, fizemos ponto sobre ponto. Na segunda, e não fechamos, né? Na segunda fileira aqui, nós fizemos 2 pontos altos e um aumento por toda a volta, e daí a gente fecha aqui no final, dá início à terceira carreira com um ponto alto e um aumento por toda a volta. Aí eu fiz mais 13 carreiras de ponto sobre ponto comum. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como a gente vai trabalhar as nossas últimas carreirinhas aqui. Eu vou subir 2 correntes novamente lá no final, posso fazer as 13 correntes, as 13 fileiras, né? Eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, porém apenas nas alças de trás, tá bom? Tá um pouquinho ruim aqui que eu acabei adiantando a sainha, mas aí vocês façam normalmente, tá tranquilo. Então, ponto sobre ponto em ponto alto até o final da carreira, porém nas alças de trás. Terminei aqui os meus pontos altos somente na carreira de trás, fechei com baixíssimo, fiz 2 correntes. No mesmo ponto, irei fazer 2 pontos altos. E aí eu vou fazer 2 correntes e vou fazer novamente 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou vir aqui, vou pular 2 pontos e já vou fazer pontos altos. Vou fazer novamente esse leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E assim eu vou trabalhar por toda essa volta, e daí eu posso arrematar o meu ponto aqui e terminar essa parte da saia. Bom, agora para fazer esse barradinho aqui, ó, eu vou vir naquelas correntinhas da frente, onde a gente tinha deixado. Vou introduzir minha agulha aqui. Olha, eu cortei um tamanho assim, mais ou menos 4 dedos. Eu dobro, eu junto 2, dobro ao meio. E aí, eu vou introduzir minha agulha aqui e fazer igual eu fiz com o cabelinho. Introduzo, puxo por dentro. Puxo, ele vai ficar maiorzinho do que deve e a gente vai acertar, igual fez no cabelinho também, tá? Então, eu vou cortar aqui os fios, vou igualar os outros, né? Mas para vocês fazerem aí, ele não ultrapassa o barradinho da saia. E aí, ela tem uns tasséis no vestidinho, na saia dela, né? Tassel cor-de-rosa. Então, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo como que faz o tassel, que eu já tenho um vídeo. Eu fiz aqui uns tasséis menorzinhos e vou prender ele da mesma forma. Vou colocar o meu fio aqui pra trás
Eu fiz 3, tá bom? Vou colocar um aqui no canto, um no meio e outro aqui no outro canto. Os tasséis também, ele não ultrapassa a saia. Enquanto eu termino de prender aqui, eu vou falar para vocês a questão aqui dos apliques, né? Os apliques, usem o que vocês tiverem aí na cidade de vocês, o que vocês tiverem na casa, porque o vestido dela, a saia dela é bem estampada e tem bastante flores, né? Bastante borboleta. E aí, a gente pode usar a imaginação aí e usar o que a gente tem, né? O vestido dela, ele é mais estampado desse lado aqui, do lado direito dela. Então, deixei aqui mais estampado do lado direito e fiz a mesma coisa aqui, que no barradinho tem só algumas estampas. Antes de começar a blusinha, eu vou ensinar a borboletinha, porque na blusinha dela tem 2 borboletas, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, eu vou precisar do preto e de uma lã cor-de-rosa. Eu vou enrolar a lã nos meus 3 dedos aqui, ó. Vou enrolando, dou umas 15, 20 voltas e vou cortar. Vou pegar a minha lã preta e vou vir aqui e amarrar o meio. Aí a gente vai dando uma ajeitadinha assim, pra ficar parecendo a asa. Vou fazer 11 correntinhas. E vou deixar aqui, ó, no começo da correntinha, um pedaço de lã também. Vou vir aqui, fazer ela dar a volta, né? E vou prender. Vou cortar um pedaço, deixar um fio. Que daí mesmo vai ser usado pra anteninha dela. Aí a gente só acerta o tamanho da antena. A gente reserva. Aí eu vou pegar a minha linha branca, vou amarrar lá na parte de trás, vou subir 2 correntes e vou trabalhar ponto sobre ponto, em ponto alto, tá? Aqui é na parte de cima lá da sainha, então eu vou, né, criar os pontos aqui, tá bom? E a gente vai trabalhando ponto sobre ponto. Bom, e aí na segunda carreira a gente não fecha, na verdade na blusinha a gente não vai fechar, tá bom? E aí a gente vai vir aqui, a gente vai fazer 5 pontos baixos, 5 pontos altos, e nós vamos trabalhar uma diminuição em ponto alto. Então, eu trabalhei aqui uma diminuição em ponto alto, vou trabalhar assim por toda a minha volta, 5 pontos altos e uma diminuição em ponto alto. Bom, subi aqui 4 carreiras de ponto sobre ponto, então depois que eu fiz a diminuição, aí eu vou chegar aqui e vou caminhar por 15 pontos em pontos baixíssimos. Vou fazer 20 correntinhas e vou prender aqui, ó. Vou acertar. No meu terceiro ponto, de lá da costinha. Vou voltar caminhando com pontos baixos, tá? Então, vou voltar aqui caminhando com pontos baixos por toda a alcinha.
Caminhei por mais 10 pontos baixíssimos, vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Vou voltar com um ponto baixo. E aí, a hora que eu estiver lá no pezinho dela, eu vou terminar essa carreira com pontos baixíssimos. Bom, agora eu peguei comprei meio metro de bordado inglês e ainda sobrou esse daqui. Eu dobrei ele assim, né, pra não ficar muito comprido. E aí eu costurei ele aqui na alcinha, por toda a volta da alcinha, nas duas alcinhas. Pra fazer o babadinho da frente, eu dobrei aqui, ó. Vou dobrar aqui no meio e vou costurar aqui, ó. Certo? E aí a gente já volta. E aí eu costurei aqui, dei uns pontinhos na boneca mesmo e colei as nossas borboletinhas. Então agora eu vou fazer o sapatinho. Para o sapatinho eu fiz 11 correntes e aí eu vou fazer um aumento aqui na segunda corrente. Vou trabalhar por 8 pontos baixos seguidos. Feito aqui, no último ponto eu venho e faço 3 pontos baixos juntos. Aí eu vou caminhar ponto sobre ponto do outro lado da carreira, fazendo 9 pontos baixos. Vou começar aqui a próxima carreira fazendo 2 aumentos seguidos. E aí eu vou caminhar por 4 pontos baixos. E aí eu vou fazer aqui 3 meios pontos altos, tá? Terminados os 3 meios pontos altos, eu irei fazer mais um ponto, meio ponto alto e vou fazer um ponto alto no mesmo ponto. E aí eu vou trabalhar por 3 pontos, eu vou fazer aumentos em ponto alto. Trabalhando o inverso agora, eu vou colocar um ponto alto e no mesmo ponto, meio ponto. Vou fazer 3 meios pontos altos seguidos e depois eu irei fazer 4 pontos baixos seguidos e vou terminar a carreira com 2 aumentos. Agora vou caminhar em pontos baixos por toda a volta de cima, porém apenas na alcinha daqui de trás. E aí eu posso, quando eu terminar essa carreira nas alças de trás, eu posso arrematar. Eu vou vir aqui, ó, no meio, vou contar no meio, 2 pontinhos do meio. Vou vir pela minha lateral aqui e vou introduzir a minha agulha aqui, ao lado dos 2 pontinhos do meio. E aí eu vou fazer 4 pontos baixos. Vou vir aqui, vou fazer um ponto baixíssimo e outro ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente, vou contar 2 aqui, ó. Vou contar um, perdão, e vou aqui. Vou fazer ponto baixo. Até o final lá. Vai dar 5 pontos. Vou vir aqui na do lado e vou fazer 2 pontos baixíssimos seguidos. 1, 2. Vou subir uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou contar aqui 1, 2. Vou pular esses 2 pontos e vou começar ponto baixo aqui, no terceiro ponto. E vou fazer mais 5. Feito aqui, vou vir aqui, vou pular esses 2 pontos, que não vamos fazer, e vou fazer
2 pontos baixos. Vou repetir novamente, vou ir lá no meu terceiro e vou começar ponto baixo sobre ponto baixo. Chegando aqui, feito 5, vou vir aqui, vou pular esses pontos e vou fazer ponto baixíssimo e ponto baixíssimo. Vou arrematar aqui e esconder o fio. Agora eu vou introduzir a minha linha preta bem no meio do meu calcanhar. Eu vou subir 25 correntes e daí eu posso arrematar, tá bom? Aí eu vou vir no mesmo ponto, introduzir de novo a agulha e fazer as 25 correntes novamente. Vou colocar aqui o sapatinho no pezinho dela. E quando chegar ali atrás, ó, eu vou passar as 2 correntes para frente, essa corrente, e vou amarrar aqui atrás. E para fazer o cabelinho, eu vou mostrar para vocês 2 jeitos. Vou mostrar o jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Eu cortei tirinhas, né, da lã. E vou colocando de forma espaçada, tá? Pode parecer que vai ficar careca, mas não vai. Se a gente colocar em todos os lugares, fica um cabelo muito cheio. Onde que é importante? É importante a gente fazer o contorninho da cabeça, ó. Essa parte aqui não pode ser pulada. Onde a gente quer que vá cabelo, né? Para fazer o contorno da cabeça, tem que estar bem definidinho. E o restante a gente vai colocando de maneira aleatória. Então, como que eu vou fazer? Eu vou introduzir a agulha em qualquer buraquinho. Vou sair no buraquinho do ao lado. Vou colocar o gancho na minha agulha. E vou puxar aqui, ó, pelo meio. Como que dá pra fazer? Que eu até fiz ali nos primeiros, mas depois eu acabei tendo outra ideia. Aqui assim ele tá liso, só que então eu vou usar a chapinha. Eu testei ali, também deu certo. O cacho da Maribel, ele é mais grosso, né? É como se ele fosse feito mesmo, aqueles cachos mais volumosos e com uma maior quantidade de cabelo por cacho. Eu havia feito no palitinho, como os cachos são maiores, ao invés de pegar um palito de churrasco, eu peguei 2 palitos de churrasco e fui enrolando, né? A lã, tem até uma aqui ainda que eu não tirei, eu vou mostrar pra vocês. Ó, fica assim. E aí, eu acabei achando mais trabalhoso, né? E com uns cachinhos muito pequenos, então eu acabei fazendo dessa forma que eu achei melhor. Como que eu fiz? Eu coloquei eles dentro de uma forma com água e levei no fogão mesmo. Coloquei a forma para esquentar em cima do fogão, a hora que levanta a fervura você tira, né, desliga, tira do fogão e tira a água e deixa secar até o dia seguinte, tá? Então aí tem vários jeitos de fazer. Eu vou pegar aqui os palitinhos de churrasco, vou pegar os 2 e vou enrolar assim. Eu vou vir aqui com a chapinha, voltando batidinhas assim, ó. Tá quente demais. Olha lá. E aí eu vou fazendo isso por todo o cabelinho, como eu tô fazendo aqui. Aqui essa parte de cima eu vou ter que colocar mais, talvez,
porque como a gente uniu, né, como eu uni os cachinhos, talvez fique faltando. Mas aí vai colocando conforme a necessidade. E agora, daí é só a gente brincar de cabeleireira aqui com a boneca, né? O cabelo dela é curtinho, a gente vai ir acertando. Sabe, lá na nossa infância, quando a gente queria brincar de cortar o cabelo da boneca, e nossa mãe não deixasse, então agora é a hora. Então a gente vai ir acertando aí até deixar no corte do cabelo da Maribel, tá bom? Que é bem curtinho aqui assim, e aqui na frente ela tem um cachinho jogado. Bom, gente, depois de brincar aqui de cortar o cabelo da boneca, né? A gente tem que fazer o óculos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o canal que eu utilizei como base para fazer o óculos. Eu juro que eu tentei trazer aqui para vocês, mas eu acabei demorando bastante para fazer, tive que desmanchar várias vezes, então eu prefiro deixar, não tenho nada contra deixar aqui o canal que eu usei para poder me basear para fazer o óculos, tá? Aí o que que acontece? Lá no canal ela vai passar aí para vocês a tinta, tá? Eu até pretendia pintar tinta, mas daí eu achei que como ficou alguma parte meio tortinha aqui, que eu fazendo ponto baixo ficaria melhor. Então eu achei até que também combinou mais, acabei gostando do resultado. Então o que que eu fiz? Na verdade só introduzi a agulha aí e fui fazendo ponto baixo por toda a volta, pegando aqui, a parte da haste aqui atrás aqui eu fiz separado, tá? E aí eu acabei usando como ele está com a linha, acabei costurando aqui para poder não soltar.